Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, também pelos lábios do nosso querido irmão Josafá, Carlos Josafá, ela é um chamado de atenção urgente para todos nós. A primeira leitura foi de Oséias, e Oséias foi um profeta que viveu em tempos árduos, tempos difíceis para o seu povo, em que o povo estava alienado, estava transviado, estava como ovelhas sem pastor, porque a liderança política, a liderança religiosa, essa liderança estava transviada, tinha se corrompido. E o profeta então diz uma palavra: eu penso da leitura proclamada: pratiquem a justiça para que reine o amor. Esse recado é para todos nós. Onde quer que estejamos, vamos praticar a justiça e lutar pela justiça, para que o reino do amor aconteça, para que nas relações familiares, do trabalho, sociais, onde quer que estejamos, reine o amor. Afinal de contas, todos sabemos que somos tão carentes de amor, que precisamos tanto do bem viver, e isto acontece na medida em que a misericórdia, a ternura, a cultura do encontro reinarem na sociedade entre todos nós. E o Evangelho é de uma urgência muito grande. Jesus, o Salvador, a palavra definitiva do Pai, o libertador da humanidade, ele não trabalhou sozinho, não. Ele foi formando comunidade, e não poderia ser de outra forma, porque ele vem do coração da Trindade, a comunidade perfeita, e fomos nós também criados à imagem dessa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos personificamos na medida em que nos relacionamos, e nos tornamos indivíduos na medida em que nos encapsulamos e nos isolamos. Pois bem, Jesus trabalhou em comunidade, formou comunidade, formou o seu primeiro time, os apóstolos, e ele os chamou das mais diversas situações, para que anunciassem que o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus chegou no meio de vocês. Aliás, foi o assunto da pregação de Jesus. Ele andou de aldeia em aldeia, ao encontro com os doentes, com aqueles que estavam proscritos, banidos da sociedade, prostituídos na vida, e a todos aconchegou no seu coração de misericórdia, integrando e reintegrando as pessoas no clã familiar, na sociedade. O reino de Deus. É impressionante que Jesus, que fez do reino de Deus o assunto da sua pregação, ele nunca chamou o dono do reino de rei, e sim de pai. Porque o reino de Deus é a humanidade unida a este Pai. É homens e mulheres de todas as situações, condições sociais, religiões, olhando-se olho no olho, podendo dizer: você é meu irmão. Reino de Deus, para o qual, meu irmão, minha irmã, nós todos somos convocados a construir no hoje da história. Eu estou dando essa introdução porque é da palavra de Deus, e estou insistindo porque estamos colocando no coração de Deus, nosso Pai, um irmão muito amado, o nosso querido Plínio de Arruda Sampaio. E não pensem que eu, nos meus cabelos brancos,
esteja maluco, não. Mas o que eu vou falar agora parece loucura, mas é a loucura da fé. O Plínio não está mais aqui. Aqui estão restos mortais. Daqui a pouco, a família, os amigos, o levarão para o túmulo. Não levam o Plínio, porque no momento em que ele fechou os olhos para este instante da vida, o ressuscitado o tocou na fronte. Eu sempre gosto de alentar o meu povo querido e amado, quando vou a um velório, quando estou em situações semelhantes a essa, em que as lágrimas correm pelos nossos olhos, porque é duro a gente ter uma pessoa querida partindo para a eternidade. Eu sempre gosto de dar uma comparação a respeito do mistério da vida. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma vida, e este é o grande dom que nós recebemos de Deus. Aliás, o próprio Jesus dizia: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. Pois bem, o primeiro momento da nossa vida é no aconchego materno. Estávamos lá. Eu até imagino um diálogo nosso com a criança em formação no útero materno. Tudo bem, tudo bem. Quer sair daí? Não, muito obrigado. Eu estou tão bem aqui, não está faltando nada. Mas aí fora tem tanta gente, tem tanta luz, tem pássaros, tem flores, tem sol. Conversa fiada. Eu não vi nada disso, por favor, me deixa aqui. Mas nós sabemos o que acontece. A vida amadurece. E normalmente, nos 9 meses, nós conhecemos a primeira partida, o parto. A mamãe sabe dos inconvenientes daquela hora. Até levavam para fora a placenta, o líquido amniótico que hoje se utiliza. E agora nós estamos aqui, no segundo estágio da vida, lutando, no meio de alegria, de sofrimentos, estamos aqui. Chega a palavra de Deus e diz: você quer partir? Não, muito obrigado. Eu estou, apesar de tudo. Até dizem que perguntaram para as crianças na catequese: quem quer ir para o céu? Todas levantaram a mão. Quem quer ir hoje? Ninguém levantou a mão. Não obstante a palavra de Deus diga: os olhos jamais viram, os ouvidos jamais contemplaram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nós estamos aqui. Mas, meu irmão, minha irmã, chega o momento do segundo parto, da segunda partida, que nós chamamos de morte. Levamos para o cemitério, insisto e repito, não a pessoa, porque no momento em que o nosso querido irmão Plínio fechou os olhos para esta peregrinação aqui na terra, Jesus ressuscitado o tocou na fronte e ele ressuscitou para a vida eterna. Por isso o nosso irmão está vivo, não somente na memória daqueles que os amam, da minha querida irmã Marieta, dos 6 filhos, noras, netos, toda a família, dos numerosos amigos e amigas, não somente na memória de toda esta nação, da igreja, mas ele realmente vivo, definitivamente está na eternidade. O Frei Josafá já falou sobre o Plínio, mas eu quero me deter um pouquinho também. Permitam-me. Como amigo e como irmão, nós éramos grandes amigos, irmão, e batíamos papos que, olhe, iam longos da experiência, da luta. O Plínio foi uma pessoa maravilhosa na família. Vocês podem levantar os braços para o céu, porque com a Marieta ele formou uma família linda. Parabéns, parabéns, e continuem unidos nesse legado maravilhoso que ele dá a vocês, à igreja e a toda a sociedade. Falar do Plínio político
Ora, meus irmãos, você já conhece esse patriarca, esse homem inteiro na opção política que fez na sua vida, de se colocar a serviço do povo, do bem comum. Não procurou vantagens para si, mas era realmente um apaixonado pela política como arte e ciência de promoção do bem comum. Aliás, no ensino da igreja, a opção política, a opção partidária, é uma forma superior de solidariedade, quando levado com seriedade, competência, honestidade. E o Plínio o fez de uma maneira extraordinariamente urgente. Exilado lá do Chile, o coração estava presente no Brasil e espalhado pelo mundo, nos diversos cargos e encargos que ocupou. Que interesse de vida, que honestidade, que preocupação para que realmente a cidadania fosse participada por todo cidadão, na inteireza do seu ser. E o Plínio, meu Deus do céu, eu acho que hoje até ele diria: oh, Angélica, pare um pouquinho, nós estamos, brinque um pouquinho. Ele era gostado, ele conversava, e daí as piadas, tá bom? E ele seguramente me interromperia nesta fala de coração ao coração, para dizer: você não viu que ontem foi 7-1? Você não está alegre que nós ocupamos o 4º ou 3º lugar nessa Copa? E isso é maravilhoso, isso é motivo de alegria para nós, e por ocasião, porque nós somos, como dizia Unamuno, e as nossas circunstâncias também, nessas circunstâncias da Copa, e os jornais estão dizendo, os meios de comunicação, o grande desastre, o imenso vexame, tudo isso estão dizendo, é ou não é? Pois bem, o Plínio diria: é o momento de a gente também gritar para o povo que o vexame da não reforma agrária continua, o vexame da não reforma política continua, o vexame das periferias muitas vezes amontoadas, onde se mendiga uma consulta médica, a falta de escolas, de creches e de tanta coisa. Então, por ocasião desse vexame, o Plínio está gritando profeticamente por outros vexames que precisam sim de solução e de encaminhamento, mas ao mesmo tempo ele nos diz: não se esqueçam que no concerto do mundo vocês estão em 4º ou em 3º lugar. Que beleza, que avancem também nos projetos sociais nesse país, e que gostem e amem esse país, porque é verdade aquilo que eu aprendi, e ele também aprendeu na escola primária: adora a terra em que nasceste, não há país como este. E tem mais uma palavra: o Plínio, a exemplo de Jesus, não gostava de trabalhar sozinho, ele agregava pessoas, ele formava pessoas. A modéstia de 2 pessoas aqui que me permitam o testemunho e de chamar até o seu nome. Ele era praticamente adolescente, o Valdemar Rossi, lá em Sertãozinho, lá perto de Ribeirão Preto, onde o Plínio trabalhava. Pois bem, agregou o Valdemar Rossi, e na companhia dele, esse líder também da pastoral operária e de outras pastorais. Há um mês atrás, mais ou menos, um jovem falou: ô dona Angélica, vê a sua agenda aí, que o Plínio quer uma conversa. Eu tive somente a oportunidade de conversar com ele, já muito enfermo lá no hospital. E a respeito do que era a conversa, ele tem até nome de profeta que agora me escapa, Daniel. O Daniel, muito obrigado, vocês estão ajudando a memória do velhinho. O Daniel, porque ele queria me apresentar um jovem, Daniel.
a preocupação do Plínio de integrar pessoas, de colocar pessoas na luta. Bênção de Deus. Irmãos, minhas irmãs, eu me delonguei e tenho consciência disso, mas eu acho que a melhor homenagem que possamos fazer ao Plínio é colocar no coração dele, na eternidade, essas palavras de Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, dos versículos de 1 até 12. Vendo a multidão, Jesus subiu a montanha, assentou-se, aproximaram-se dele os discípulos, e ele, abrindo os lábios, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm mansidão, eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sereis, quando mentindo, disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, grande será a vossa recompensa nos céus. Eis que assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder seu vigor, para nada mais serve, a não ser para ser pisado e ser lançado fora. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, mas sobre o candelabro, para que ilumine aqueles que estão presentes. E eles glorificarão o Pai que está nos céus. Assim foi o Plínio de Arruda Sampaio no meio de nós, verdadeiramente sal da terra, fermento e luz neste país marcado por tantos sofrimentos, e de esperança em esperança convidado a caminhar. Irmãos, minhas irmãs, a morte não é a última palavra, e sim a vida, porque Jesus nos garante, e o Plínio acreditou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Bendito seja Deus. O Plínio vive no coração da Marieta, dos seus filhos e família, no coração agradecido de toda a pátria brasileira e de toda a nossa querida igreja. Amém.